Fala, Juninho. Boa noite, meu querido. Pronto. Vou compartilhar aqui a tela agora com vocês, que é desse material que a gente falou. Um assunto muito importante para que a gente possa começar a introduzir o conceito é o assunto de densidade ou massa específica, tá? Então eu não gosto de ficar lendo a apostila, não, tá, pessoal, que eu digitei para vocês. Eu vou começar fazendo uma pergunta simples. Quando você faz aquele bife gostoso lá na frigideira, que você coloca o óleo e fica todo sujo e depois você joga água para lavar, vocês percebem, é nítido que a água ela fica por baixo, o óleo não se junta com a água e aquelas gotículas de óleo ela fica totalmente por cima, óleo por cima e água por baixo. Isso acontece, pessoal, porque eu estou misturando dois materiais com peso diferente, tá? Eu tenho um material que é chamado de água, que tem um peso um pouco maior. Eu tenho outro material chamado de óleo, que tem um peso um pouco menor. Quando esses dois materiais se juntam, o mais pesado vai para baixo, o mais leve vai para cima. Só que eu não estou me referindo só à água ou só ao óleo, eu estou me referindo ao peso dos objetos e o peso deles é um estudo que a gente chama de densidade. Esse vai ser o estudo que a gente vai trabalhar agora, tá bom? Então vamos falar um pouquinho agora sobre o que é essa densidade. Toda vez que eu falar para vocês densidade, vocês vão lembrar que significa o peso de um determinado fluido. Densidade é peso. Mais pesado fica embaixo, mais leve flutua, fica por cima. E aí, pessoal, para vocês entenderem, eu vou apresentar aqui a densidade de um dos materiais mais conhecidos e que será objeto nosso de estudo. E esse material aqui é a água. Qual que é a densidade da água? Para quem não sabe, a densidade da água ela vale 1 grama por centímetro cúbico. Pessoal, vamos interpretar esse significado de 1 grama por centímetro cúbico? Quando eu falo 1 grama por centímetro cúbico, eu estou dizendo para você que em 1 centímetro cúbico eu tenho 1 grama. Vamos tentar entender o que é isso. O que é 1 centímetro cúbico? É um cubo, onde cada lado desse cubo aqui, ó, se vocês observarem, vale exatamente 1 centímetro. Aqui eu tenho 1 centímetro, de cá eu tenho 1 centímetro, de cá eu tenho 1 centímetro. Então pega, visualiza na sua mente, pessoal, nesse momento, um cubinho de 1 por 1 por 1, vem aqui nesse cubo e coloca ele inteirinho com água aqui dentro. E joga isso em cima de uma balança. Você vai ver que isso dá 1 grama. Então, quando eu estou dizendo para vocês que 1 centímetro cúbico, 1 grama por centímetro cúbico é a densidade da água, é que a água preenchendo 1 centímetro cúbico, ela dá para a gente um peso de 1 grama, tá? Isso é densidade. Só que existe uma outra forma de eu também medir a densidade da água, que é uma outra unidade de medida, que é essa aqui, ó. Eu posso dizer que a água é 1 quilo por... 1 quilo não, desculpa, 1.000 quilos por metro cúbico. Então vamos lá, vamos trabalhar agora a nossa questão da nossa intuição. O que é 1.000 quilos por metro cúbico? Eu estou falando novamente para vocês que agora eu estou pegando 1 metro cúbico. E rapaziada, já vamos colocar isso aqui na cabeça. O que é 1 metro cúbico? 1 metro cúbico é uma caixa d'água. É aquela caixa d'água que está em cima da sua casa. É uma caixa d'água grandona, ó, bem grande, bem grande. E essa caixa d'água, ela tem cada lado dela aqui valendo 1 metro. Se você fizer o favor de lotar essa caixa d'água aqui com água, você vem aqui e coloca água aqui dentro, ó, e coloca essa água sob a balança, você tem aqui para mim 1.000 quilos. Aí você está falando assim, professor Juninho, mas tá chato, você já falou 10 vezes que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico e 1.000 quilos por metro cúbico.
É porque esse número, pessoal, vocês não podem esquecer a partir de agora. A água é o nosso personagem principal de estudo esse bimestre. Então a gente vai falar do H2O até vocês cansarem. E essas duas unidades de medida vocês não podem esquecer. Ela é muito importante. E quais unidades de medida que eu vou repetir novamente para vocês? 1 grama por centímetro cúbico ou 1.000 quilos por metro cúbico, tá? Isso é a densidade da água. E a letra do alfabeto que a gente usa para indicar a densidade da água é esse símbolo aqui do alfabeto grego, que a gente chama, pessoal, de Mi. Então, em vez de eu colocar a letra D de dado, eu uso esse símbolo que é o Mi, tá? Então, vamos entender aqui uma coisa. Já vou parar um pouquinho para a gente ver se vocês estão entendendo. Quando eu falo que a densidade da água é 1.000 quilos por metro cúbico, vocês conseguem perceber que essa palavra quilo é uma unidade de massa. E essa unidade metro cúbico é uma unidade que mede volume. Lembra que a gente aprendeu isso no começo do bimestre passado? Se eu tiver metro, eu estou medindo distância. Se eu tenho metro ao quadrado, eu estou calculando a área. Se eu tenho metro cúbico, eu estou calculando o volume, tá? Então, o que é uma densidade? Nada mais é, pessoal, disso aqui, ó. É a massa de um objeto dividido pelo volume dela. Ó, massa por volume. Lembrando que a massa eu posso medir em grama? Posso. Posso medir em quilo? Posso. O volume, eu posso medir em centímetros cúbicos, eu posso medir em decímetros cúbicos, eu posso medir em metros cúbicos. Então, toda vez que vocês enxergarem na frente uma unidade de massa, por exemplo, quilo, sob uma unidade de volume, por exemplo, decímetro cúbico, isso aqui está dizendo para você, olha, meu amiguinho, você está calculando a densidade de um objeto, tá bom? Pessoal, agora vamos lá, para eu ver a participação de vocês, ver se a rapaziada está antenada e ligada no exercício. Alguém poderia me dizer como que eu calculo a densidade de um objeto? Só para vocês entenderem, a pergunta fica bem clara. Todos os objetos, ele tem uma densidade, todos eles. Quando você vai comprar um produto, por exemplo, você vai analisar o pacote de um cimento. Lá tem a densidade do cimento. Você vai fazer um estudo com o mercúrio. A gente vai falar muito sobre o mercúrio. Se você pegar o mercúrio, na embalagem dele tem a densidade do mercúrio. E para todos os infinitos produtos existentes na natureza, eu tenho a densidade dos objetos. A minha pergunta para vocês é a seguinte: como que eu determino essa densidade? Como que o homem criou essa tabela aqui, ó, dando a densidade de cada um desses objetos na vida real? O que vocês fariam? Quem me ajuda? Mas seria mais ou menos baseado como metro, Juninho? O metro criaram um padrão standard lá e começaram a avaliar um comparando com o outro? Mas vamos supor assim, ô João, vamos supor comigo que eu te entregue um produto que você nunca viu. Lá, tá na cor rosa, você nunca viu. E você quer descobrir você quer descobrir que produto que é aquele. Você não tem a densidade dele, você não tem nada. Como que você faria na vida real? Você está dentro de um laboratório, algum infeliz foi lá e tirou a etiqueta do produto, e eu quero que você descubra qual é aquele produto. E você não tem nada na sua mão para descobrir. O que você faria? Qual que seria a mágica? Bem, pegava o centímetro cúbico aí como base aí para primeiro separar a quantidade e depois ia trabalhar o peso dele. Perfeito! 2 unidades. Você iria pegar qualquer frasco, tá? Qualquer frasco que você quisesse. Não precisa nem ser o centímetro cúbico, João. Então vamos supor que você viu lá um copinho lá com 300 ml, tá? Aí você foi lá, encheu esse copo aqui, por exemplo, do líquido que você queria colocar.
e pegou esse copo e colocou em cima de uma balança. Você fez a tara, tirou o peso do copo e pesou só o líquido. Com a massa desse líquido, vamos supor que ele deu 600 gramas e você está num copo com 300 litros, você concorda que você dividindo 600 por 300 dá 2 gramas por litro. Pronto. Com 2 gramas com litro, você é capaz de converter isso, aprender nas unidades de medida que nós já vimos, para 2 gramas por centímetros cúbicos. E aí você vai na tabela, procura qual que é o objeto que tem isso e descobre qual produto você estava. Entendeu? A ideia é que com uma balança e um medidor e o conhecimento seu sobre converter unidades, que eu vou revisar tudo com vocês, você faz qualquer brincadeira. Tranquilo? Beleza. Então, pessoal, aqui para a gente poder continuar, é muito importante que vocês entendam o seguinte. Quando você olhar para um número desse, você esteja, por exemplo, eu estou falando do alumínio, 2,7 gramas por centímetro cúbico. Eu estou falando agora, por exemplo, aqui, vamos supor que o alumínio está derretido e eu vou colocar sobre a água que tem 1 grama por centímetro cúbico. Quem é mais pesado aqui? Mais pesado é o alumínio. Então, se você misturar o alumínio com a água, o alumínio, por ser mais pesado, vai descer, a água vai ficar por cima. Agora, vamos colocar aqui, ó, o chumbo. O chumbo, ele é muito pesado. Ele tem 11,3 gramas por centímetros cúbicos. Se você misturar o chumbo com o mercúrio, que é um dos metais mais pesados que existe, o mercúrio, por ser o mais pesado, fica embaixo e o chumbo fica em cima. E adiantando para vocês, os 2 caras mais importantes para o estudo de um projeto hidráulico é a água e o mercúrio. Porque o mercúrio, ele é o personagem principal dentro de um manômetro. Professor, mas o que é um manômetro? É o aparelho que a gente vai usar para medir a pressão da água aonde eu estiver calculando ela. Tá bom? Moçada, mas assim, ó, quando eu falo em densidade para vocês da água, é muito importante que fique claro que eu tenho que saber converter as 2 unidades principais. E quais são as 2 unidades principais? É o grama por centímetro cúbico. Eu tenho que saber converter para quilos por metro cúbico. Olhem para essas 2 unidades. Você precisa, igual você vai de metro para centímetro, 1 metro tem 100 centímetros. Você precisa saber sair daqui e chegar desse lado aqui, ó. E você precisa também fazer o contrário, sair daqui e vir para cá, ó. Tá? Então eu vou demonstrar para vocês, vou dar um tempinho como que a gente faz essas conversões e vamos treinar, tá? Para que isso aqui fique bem claro para vocês. Então vamos lá. Ó, pessoal, para eu converter gramas por centímetro cúbico para quilo por metro cúbico, basta eu multiplicar por 1000, tá? Mas eu não quero que vocês decorem. Por exemplo, a água, ela é 1 grama por centímetro cúbico. Se eu pego a água e multiplico a água por 1000, eu vou ter aqui como resultado a densidade dela como 1000 quilos por metro cúbico. Vocês perceberam? Quando eu multiplico o valor por 1000, eu transito de gramas por centímetros cúbico para quilo por metro cúbico. Só isso, simples. Mas como que eu provo que isso é verdade? Então, ó, presta atenção, pessoal, que eu vou revisar tudo de unidade com vocês esse bimestre. Eu estou em gramas por centímetros cúbicos e eu quero caminhar para cá, ó, para quilos por metro cúbico. Então, vamos lá. Ó, eu estou aqui e eu quero converter isso daqui para quilos primeiro. Como que eu converto grama para quilo? Então, vamos lá para o nosso macete do bimestre passado. Ó. Eu estou aqui, o quilo vai estar aqui, o grama vai estar aqui. Veja se você lembra do que eu expliquei para vocês. Eu tenho quilômetro, eu tinha hectômetro, eu tinha decâmetro e eu tinha metro. Lembra que eu disse para vocês que quando eu quero sair do metro, repito, e quero chegar no quilômetro,
eu estou andando para trás 3 casas. Lembre também, pessoal, fazendo uma revisão, porque recordar é viver, que quando eu ando 3 casas para trás, basta eu multiplicar o número por 10 elevado a menos 3. Por que eu tenho esse menos? Porque eu andei 3 casas para trás. Se eu estivesse andando para frente, 10 elevado a mais 3. Tudo bem, até aí tranquilo. Agora, como que eu converto, então, a grama para quilo? Conta comigo, ó. Você vai andar também 3 casas para trás. Então, você vai multiplicar esse número por 10 elevado a menos 3. Facinho, hein? Agora, ó, repara, eu quero converter centímetros cúbicos para metro cúbico. Galera, vem comigo aqui, ó. Eu tô no metro aqui. Depois do metro eu tenho o decímetro, esse cara aqui. E depois eu tenho o centímetro. Para eu converter centímetro cúbico para metro cúbico, ó, tenta relembrar do que eu expliquei para vocês. Eu vou andar 2 casas para trás. Então, como eu ando 2 casas para trás, eu multiplico aqui por 10 elevado a menos 2. Aí eu pedi para vocês lembrarem que como isso daqui está elevado ao cubo, isso é uma unidade de volume. Aí lembra do macete que eu tenho que elevar isso aqui também ao cubo. Pronto. É desse jeito que eu converto centímetros cúbicos para metro cúbico. Vamos brincar aqui agora só um pouquinho, ó. Olha a manipulação que eu vou fazer com vocês, moçada. Eu vou resolver essa conta aqui, ó. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 6. Eu vou pegar esse valor que está embaixo e vou colocá-lo para cima. Então, vai ficar 10 a menos 3. Quando a potência é negativa, eu jogo ela para cima como positiva. Lembra lá da matéria da Flávia? Conserva-se a base e soma os expoentes. E o que é 10 elevado ao cubo? É 1000. Pronto. Eu mostrei para vocês que para converter de cá para cá, basta eu multiplicar por 1000. Então, pessoal, ó, não esqueçam desse detalhe. Vou parar a aula um minutinho para ouvir as suas dúvidas. Se você precisar converter gramas por centímetros cúbicos para quilos por metro cúbico, basta você dividir o valor por 1000. Rapaziada, alguma dúvida até aí? Tá fácil matéria de revisão aí do ensino médio? Tranquilo para todo mundo? Tranquilo, Juninho. Show! Tranquilo. Beleza. Vou avançar um grauzinho aqui, ó. Compartilha de novo aqui. Eu vou pedir para vocês anotarem aí no cantinho da apostila de vocês agora. Isso aqui eu não tinha colocado, mas é muito importante. Eu ia comentar lá na frente, já vou falar agora para vocês, tá? É o seguinte. Tem 2 fórmulas que vocês vão usar muito. A primeira fórmula que a gente trabalha muito é essa bendita aqui, ó. Que fala que densidade é massa sobre volume. Não esqueçam disso aqui. Mas agora, pessoal, para um minutinho, olha aqui, bastante atenção. Esse símbolo aqui, que é o Mi, ele indica densidade. Densidade. Só que agora eu vou apresentar para vocês nessa aula um conceito novo chamado de peso específico, tá? Peso específico. Então vamos lá. Anota no canto aí, ó. Peso específico. A letra que a gente usa para o peso específico é o gama, tá? A densidade, ela tem um nome também. Ela chama, por exemplo, o João tem o sobrenome dele, João Brandão. A densidade, ela pode ser chamada também de massa específica. Eu quero que vocês prestem atenção nesse nome dela. É o sobrenome dela. Ou ela é densidade, ou ela é massa específica. Por isso que quando eu chamo ela de massa específica, eu coloco o M da massa aqui, ó. Massa sobre volume. O peso específico é a mesma coisa, só que em vez de ser a massa, eu vou utilizar agora o peso.
Então, o que é peso específico? Eu represento ele pela letra do alfabeto grego, de gama, esse camarada aqui. Em vez de ser massa por volume, agora é peso sobre volume. Tá? Olha que bonito isso que eu vou fazer aqui para vocês agora. Tá, pessoal? Bastante atenção nesse detalhe aqui. Vocês lembram do bimestre anterior que eu dei para vocês a segunda lei de Newton, que dizia o seguinte, que força resultante era igual massa vezes aceleração. Nós aprendemos isso no bimestre passado. Física, meu amor. Eu disse para vocês também que tem uma força que, quando tem a influência da gravidade, é chamada de força-peso. Então, eu poderia escrever aqui como força-peso, trocando a letra do alfabeto, é massa. Como a aceleração na força-peso não é a aceleração de um motor, é a gravidade atuando sobre o objeto, eu poderia colocar peso é igual massa vezes gravidade. Então, pessoal, olha o que eu estou fazendo. Eu posso trocar a força-peso aqui por massa vezes gravidade. Eu posso fazer isso. Agora, olha que legal. Quando eu troco ela por massa vezes gravidade, ó, ele fica desse jeito. Sobre V. Eu troquei isso aqui, ó. Agora, ó, para fechar, olha que fácil. Eu vou pegar esse camarada aqui, que é a massa dividido pelo volume. E o que é massa dividido pelo volume? Olha que lindo, ó. É a densidade do objeto. O que é densidade? É massa por volume. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo μg. Então, vamos revisar essas duas fórmulas que eu gostaria que vocês não esquecessem jamais. Ó, eu vou parar um minutinho até para vocês copiarem. É isso aqui. Quando eu falo em densidade ou massa específica, é massa sobre volume. Quando eu falo em peso específico, eu represento por essa letra do alfabeto grego, que chama gama, e ela é peso sobre volume. Só que eu também posso escrever esse gama de uma forma mais elegante, que é o μg, tá? Então, vocês vão usar muito essas duas fórmulas aqui, ó. Essa, massa sobre volume, e essa que é o μg, que é uma forma mais bonita de escrever, tá bom? Dá uma olhada aí, copia quem não copiou, presta atenção nesse detalhe. Mas nós já aprendemos aqui dois conceitos. O de massa específica e o de peso específico, tá? Então vamos lá. Massa sobre volume ou μg. μg, μg. Gravou, rapaziada? Quando eu puder avançar aqui, vocês me dão um salve aí. Deu restante. Deixa eu ver o bate-papo aqui, se está tendo participações, dúvidas. Eu gosto de dúvidas, pessoal, bastante dúvidas. Beleza, tranquilo, beleza. O Igor respondeu, Pedro, ótimo. Muito bem, pessoal. Então, ó, falamos dessas duas unidades aqui. Agora a gente vai dar um empurrãozinho nesse motor aí. Vamos ainda brincar um pouco aqui em conceitos bem simples ainda, lá do ensino médio, antes da gente começar a nossa brincadeira. A questão número 2, ela pede para você converter a densidade do alumínio, que é 2,7 gramas por centímetros cúbico, para quilos por metro cúbico. É um exercício bobo, mas o objetivo dele é que você nunca mais esqueça. Cara, de novo, ó, nunca mais esqueça que gramas por centímetros cúbicos para ir para quilos por metro cúbico, basta que eu multiplique por 1000. Então, se você pegar aqui 2,7 gramas por centímetros cúbico, multiplicar esse valor aqui exatamente por 1000, o seu resultado vai ser 2.700 quilos por metro cúbico.
Pronto. Lembrando, pessoal, o que significa isso? Se você colocar esse alumínio derretido ou um pedacinho de alumínio em 1 centímetro cúbico, a 1 centímetro cúbico, você lotar ele aqui dentro de alumínio, vai dar só 2,7 gramas. Se você pegar esse mesmo alumínio agora e colocar aqui dentro de 1 metro cúbico, lembra, 1 metro cúbico é a caixa d'água, você vai ter aqui 2.700 quilos, ó. Tá? É essa a diferença. Então, a questão número 3, ela vem repetir, ela vem reforçar para você uma parte que a gente já discutiu que é importante. A densidade da água vale 1. Ó, número 1. 1 grama por centímetro cúbico ou 1.000 quilos por metro cúbico. Mostre geometricamente isso. Não preciso mais mostrar, é o que a gente falou a aula toda. O que é 1 grama por centímetro cúbico? É um cubinho pequeno, onde cada lado vale 1 centímetro, ele vai me dar 1 grama. O que é 1.000 quilos por metro cúbico? É um cubo, tipo uma caixa d'água, que também vale 1.000 gramas, 1.000 quilos. Tá? Rapaziada, ó, questão número 4, tá? Porque aqui é simples, já vou deixar vocês quebrarem a cabeça aí um pouco de exercício para não ficar só a aula falada, né? Questão número 4, ela diz o seguinte, ele me dá uma tabela com a densidade, tá? Densidade é o peso de vários materiais. Se eles forem adicionados à água líquida e pura, qual deles flutuará? Qual desses materiais aqui, na opinião de vocês, quando eu coloco em contato com a água, qual deles flutua, pessoal? Pau-brasil e carvão, né? Pau-brasil e carvão. Para flutuar, tem que ter um peso menor do que a água. Muito bem. A água, o peso dela é 1. Então, eu sei que todos esses materiais aqui, ó, esse material aqui, por exemplo, que é meio, que é o carvão, e esse outro material aqui, que é o pau-brasil, esses dois materiais aqui, como é menor do que 1, eles vão flutuar, tá? É isso aí, bem simples. Agora, a questão number 5. Vamos lá, ó. Um vidro contém 200 centímetros cúbicos de mercúrio e tem uma densidade de 13,6 gramas por centímetros cúbico. E ele pede para a gente qual é o valor da massa do mercúrio. Pessoal, então vai lá, ó, 3 minutinhos para vocês fazerem a questão número 5 e a questão número 6. E eu já vou falar sobre uma aplicação importante de massa específica e densidade para você, engenheiro civil e engenheiro de produção. Então, antes de eu entrar nesse assunto com vocês, quebra a cabeça um pouquinho na questão 5 e 6, moçada. Bem simples. Ó, para vocês não esquecerem, só para lembrar, qual que é a fórmula do peso específico, pessoal, para ver se vocês estão antenados mesmo? Peso sobre o volume. Isso, mas a mais importante é o que eu fui fazer no banheiro agora, ó. Mijei. Não esquece disso aqui não, ó, tá? Essa que nós vamos usar lá na matéria lá de baixo, tá? Então lembra, falei do banheiro aí para vocês não esquecerem mais, ó. Mijei.
Essa a gente vai usar muito, muito, muito. Rapaziada, quanto que deu a questão número 3 aí? Quem fez? A 5, quer dizer, desculpa. Questão número 5. Deu 2.720 gramas, né? 2.720 gramas. Ó, questão fácil, né? Quando eu falo que um vidro contém 200 centímetros cúbicos, tá? Então, eu tenho aqui o volume. Ah, professor, por que que é volume? Porque tudo que tem centímetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbico, litro, decilitro, tudo que tem esse 3 aqui em cima é um volume. Então, eu tenho um volume de 200 centímetros cúbicos. E a densidade dele, moçada, é 13,6 gramas por centímetros cúbico. Ó, densidade, massa específica, ó. 13,6 gramas por centímetros cúbicos. Então, vamos lá. Quando eu aplico isso na fórmula, ó, massa sobre volume, repara comigo que eu tenho aqui, ó, a densidade que vale 13,6. A nossa massa é esse valor aqui e o volume é 200 centímetros cúbicos. Moçada, eu quero chamar muita atenção de vocês para isso daqui, ó. Presta atenção nesse detalhe. Essa densidade, a unidade de medida que eu estou utilizando para ela é o gramas por centímetros cúbicos. Aqui embaixo, a unidade de medida que eu estou utilizando é os centímetros cúbicos. Então, a minha massa, ó, aqui eu tenho centímetros cúbicos, aqui eu tenho centímetros cúbicos. Olha de novo, ó, centímetros cúbicos aqui, centímetros cúbicos aqui. Quem sobrou? O grama. Então, essa unidade de medida aqui vai cair em gramas. Basta você multiplicar em cruz isso daqui, ó. M vai ser igual a 13,6 vezes 200, que vai dar aí, só conferir aqui o valor que vocês falaram, 13,6 vezes 200, 2.720 gramas. Pronto, ó. Tranquilo, fácil, hein? Agora aqui, ó, questão número 6, para a gente dar uma pausinha aí. Suponha que você possua 60 gramas de massa de uma substância. Pessoal, olha só para o número. Quando você olha para o número 60, ele tem uma unidade aqui do lado que acompanha ele, que é a grama. Quando eu falo grama, quando eu falo quilo, eu estou me tratando do quê? De uma massa. É a massa, é o peso de um objeto. Então, esse meu objeto ele tem uma massa de 60 gramas. Vou fazer aqui assim. E ele é colocado em um local que tem um volume de 5 centímetros cúbicos. Como eu disse para vocês, toda vez que eu tenho centímetros cúbicos, metros cúbicos é volume. Então, 5 centímetros cúbicos. Pronto, ó, fechou. Agora dá para eu determinar o valor da densidade desse objeto, ó. O que é densidade ou peso específico? Massa por volume. Densidade é massa por volume, densidade é massa por volume. Então, pessoal, aqui, ó, a nossa massa é de 60 gramas, o volume é de 5 centímetros cúbicos, e quando você divide 60 por 5, o seu resultado é 12 gramas por centímetros cúbicos. Agora, se você precisar converter esse valor para quilos por metro cúbico, então olha lá, gramas por centímetro cúbico para quilo por metro cúbico, gramas por centímetros cúbico para quilo por metro cúbico, eu multiplico por 1000. Estou repetindo para vocês não esquecerem isso daqui, ó, tá? Tá aí, pessoal. Fechou. Falamos então sobre densidade, falamos sobre peso específico. E agora eu quero só mostrar uma aplicação muito simples, tá? Então, uma coisa básica aqui, deixa eu só interromper um pouquinho. Às vezes, pessoal, na vida real,
você precisa muito saber isso. Então, vamos pegar aqui um aluno da engenharia de produção. Vamos supor que esse meu camarada arrumou um emprego dentro de uma grande indústria e quando ele está mexendo com frascos, produtos químicos, alguma coisa, todo produto ele vem com a densidade. Se ele não souber a densidade, ele entra na internet e procura pelo valor. Digita a substância e pega a densidade dela. Presta atenção no detalhe. Com a densidade, ele só vai precisar ou de um frasco ou de uma balança. Então, vamos supor que ele tem a embalagem com a densidade. E ele tem uma balança na frente dele. Então, ele consegue saber quantas gramas tem. Aí, ele consegue determinar facilmente o volume daquele objeto. Deixa eu ser mais claro com vocês. Vamos supor que um determinado pedreiro, ele resolveu lotar 2 baldes de 12 litros. Ele pegou aqui, ó, um balde, colocou 12 litros de areia para poder fazer um concreto. Pegou outro balde, colocou 12 litros de areia, ele quer colocar mais 12 litros de areia para fazer. Só que para ele comprar aquela areia, ela vem em quilo. Ele sabe que o balde é 12 litros, o outro balde é 12 litros. E a minha pergunta é, quantos quilos de areia ele precisa comprar? Então, pessoal, percebam que só bater no olho no balde, ele consegue saber quantos quilos ele vai precisar. E quem vai ajudar a você descobrir esse valor é um componente chamado densidade. Então, eu queria que vocês me ajudassem aqui, ó, nesse exercício. Um pedreiro chegou em uma obra e resolveu lotar 2 baldes de 12 litros de cimento. Ó, 2 de 12 litros de cimento. Tá aqui, ó. 2 baldes. Explique detalhadamente qual é a massa. A massa é quantos quilos ele vai precisar de cimento para lotar esses baldes sem a necessidade de colocar os baldes sobre uma balança. Quantos quilos ele tem que comprar, pedir pelo telefone para lotar aqueles 2 frascos sem usar uma balança. Alguém me dá alguma sugestão aí, pessoal? Nada? Mas nem tem que pegar a massa do cimento aí, né? Para calcular com esse volume, né? Mas eu quero descobrir a massa. Eu quero descobrir a massa, mas eu não tenho balança, João, na obra, para pesar. Eu poderia pegar o cimento, colocar o cimento dentro do balde e colocar o balde em cima de uma balança. Concorda? Que eu teria quanto que pesaria. Mas eu não tenho a balança e eu quero comprar o cimento. Eu não sei quantos quilos eu vou pedir para o meu fornecedor. Eu só sei que eu preciso ocupar os 2 baldes de 12 litros. E aí? Você está na obra como engenheiro e precisa falar para o camarada. Você Cara, lota aí. Se comparar vira. com a água? Com a água. Tem que pesquisar a densidade dele, né, primeiro. Isso. Quem falou aí da densidade? Eu, Quem que eu não vi aqui? Não apareceu. Matheus. Matheus, parabéns. Pontinho positivo para você. Meio ponto na média. Tem que pesquisar a densidade. Você vai pegar seu celular lá na hora, na obra, e vai colocar assim, densidade do cimento. Só isso. Fazer junto com vocês como que eu faria. Casos que eu já precisei aqui, pessoal, onde eu estou trabalhando. Então, eu vou vir 2,8. 2,8. Vou pesquisar junto com vocês aqui. Eu quero que vocês vejam o procedimento. Ó. Você entra no Google rapidinho aqui. Eu tenho que compartilhar a tela, né? Peraí. Aqui. Cadê? Aqui. Digita assim, ó. Densidade do cimento. Já aparece aqui para você, ó. 2,8 gramas por centímetro cúbico. Perfeito, morreu. Anotou esse dado, ó. Volta lá comigo, ó. Vem aqui. Densidade do cimento, 2,8 gramas por centímetros cúbicos. Tá. Olha como que é importante você ter um pensamento ágil para poder resolver e calcular quantos quilos você vai precisar, tá?
Então, vamos pegar esses... Ó, são 2 baldes com 12 litros. Então, eu tenho 2 baldes vezes 12 litros em cada balde. Eu vou ter um total aqui de 24 litros. Opa, legal. 24. Agora, vamos pegar e vamos converter esses 24 litros, tá? Eu não estou usando equipamento nenhum, só estou usando conhecimento de física. Vamos converter 24 litros para centímetros cúbicos, porque litros é uma unidade de volume, ó. Pessoal, como que eu converto isso? Eu sei que 1.000 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 1 litro. Não sei se vocês lembram dessa conversão. Eu posso depois mostrar isso de novo para vocês, mas 1.000 centímetros cúbicos é 1 litro. Lá no começo do ano, eu disse para vocês que a gente fazia uma experiência, eu fazia essa experiência com os meus alunos lá da 6ª série. Eu pegava tipo um cubinho aqui, ó, desse tamanho, e pregava lá com isopor, depois colocava cola quente, ó, aqui tinha 10 centímetros, aqui tinha 10 centímetros, 10 centímetros, visualiza na sua cabeça 10 centímetros. Aí eu colocava 10, 10 e 10 e pedia para o camarada ir lá para a tia da cozinha e encher 1 litro no liquidificador, marcação de 1 litro. Aí ele chegava todo feliz aqui, ele percebia que aqui dentro cabia exatamente 1 litro. Mas o que é um cubo onde cada lado vale 10 centímetros? Um cubo onde cada lado vale 10 centímetros é 10 vezes 10 vezes 10, que me dá um volume de 1.000 centímetros cúbicos. Pronto, ó. 1.000 centímetros cúbicos é exatamente 1 litro. Então, os 24 litros que eu tenho lá, que são os 2 baldes, é X. Se eu multiplicar isso em cruz, dá 24.000 centímetros cúbicos. Então, eu sei que o volume é de 24.000 centímetros cúbicos. E aí eu consigo descobrir a massa. Eu não preciso de uma balança, eu só precisei saber olhar embaixo qual era a capacidade do balde para determinar o volume. Usei o Google para me dar o valor da densidade do objeto. E agora, como num passe de mágica, acabou. Eu consigo determinar a massa do objeto. Então, eu venho aqui e faço assim, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Densidade é massa sobre volume. Eu quero determinar a massa, então eu vou multiplicar isso aqui em cruz, ó. M vezes 1 é M, então eu vou pegar a densidade e vou multiplicar ela pelo volume. Então, ó, a densidade aqui é 2,8. E o volume, 2.024.000. Se eu pegar 24.000 e multiplicar por 2,8, eu tenho como resultado aqui 67.200. Agora, pessoal, olha os alunos que estão chegando, que às vezes têm um pouquinho de dificuldade em física. Como eu estou falando de massa, repara que aqui eu tenho centímetros cúbicos e centímetros cúbicos. Repara que aqui é centímetros cúbicos e aqui embaixo é centímetros cúbicos. Quem sobrou para a gente aqui, ó, foi o grama. Então, esse resultado está em gramas. O que é 67.200 gramas? É 67,2 quilos. E aí, já aconteceu isso comigo. Faltava só isso, não tinha, estava esperando o fornecedor com o cimento chegar. O fornecedor ia atrasar um pouco e eu precisava comprar um pouco só para terminar uma determinada obra, porque tinha que dar trabalhabilidade no cimento, senão ele ia endurecer, e eu precisava só de um pouco. Com esse cálculo, sabendo quanto que ia precisar, olhando aqui quanto que tinha, você vai ali no cantinho, ó, pega ali a canetinha do seu celular e você descobre sem precisar uma balança, simplesmente usando essas variáveis simples. Rapaziada, fala para mim aí. Tranquilo? Vocês entenderam a bagunça que eu fiz nesse exercício? A importância das conversões de unidades?
Yes or not? Tranquilo. Entendi, Juninho. Maravilha. Beleza. Show de bola. Tranquilo. Vamos prosseguir, gente, que eu quero dar muita matéria, porque quando volta para a sala, não rende tanto, viu? A gente fica conversando aí, o negócio não vai. Aqui o trem dessa paulada mesmo. Ó, aqui é o seguinte. A questão número 8 fala que um pedreiro chegou na obra e colocou sobre um recipiente um saco de cimento de 50 quilos, ó. Saco de cimento de 50 quilos. E qual é o volume do recipiente? Então, presta atenção. O cimento, ele é vendido aí no mercado em sacos de 50 quilos, tá? Não esqueçam disso. Quando você pega esse saco de cimento de 50 quilos, para você poder despejar ele dentro de um recipiente, qual que é o volume que esse recipiente tem para que ele caiba exatamente esse saco? Aí, pessoal, é simples. Eu já olhei na internet que a densidade aqui, ó, do cimento é 2,8 gramas por centímetros cúbicos. Ó. Tá aqui. Eu tenho que o meu saco de cimento, ele tem uma massa de 50 quilos. Eu quero que vocês lembrem o seguinte, aqui é quilos, então eu tenho massa. E qual que é o volume do nosso recipiente? É esse valor que a gente vai calcular agora. Presta atenção num detalhe. Aqui eu tenho uma banana misturada com uma maçã. Não pode. Porque aqui, essa unidade está em gramas. Essa unidade está em quilos. Ou você trabalha tudo com gramas, ou você trabalha tudo com quilos. A escolha é do freguês. Então, o que que eu faço aqui nesse momento? Eu vou converter para quilos. Eu vou converter o 2,8 gramas por centímetros cúbicos para quilo. Então, eu vou multiplicar por 1.000. Isso vai dar 2.800 quilos por metro cúbico. Lembra que a gente falou agora? Para converter gramas por centímetros cúbicos para quilo por metro cúbico, eu multiplico por 1.000. Pronto. Agora eu tenho banana com banana, eu não tenho mais uma salada misturada. Aplico na fórmula. Densidade é massa sobre volume. A nossa densidade aqui é de 2.800. A massa é de 50 quilos e eu vou determinar o volume. Vou fazer V vezes 2.800 é igual a 50. Então, eu vou pegar os 50 e vou dividir por 2.800. Então, 50 dividido por 2.800 dá 0,017. 8 metros cúbicos. Tá? Por que metros cúbicos? Porque eu converti aqui para metro e aqui está em quilo. Quilo, sobrou metro. Professor, poderia fazer, em vez de converter 2,8 gramas, eu poderia deixar ele em gramas e converter o quilo? Poderia. Eu vou fazer isso para você agora, ó. Eu poderia deixar aqui, o que é 50 quilos? 1 quilo tem 1.000 gramas. 50 quilos tem 50.000 gramas. Se você tivesse deixado assim, ó, você teria encontrado o seu resultado agora aqui, ó. Em vez em metro cúbico, você iria encontrar em gramas, em centímetros cúbicos, ó. A densidade aqui, então, eu estaria usando 2,8, a massa seria de 50.000 e eu vou determinar o volume. Então, agora eu vou fazer 50.000 dividido por 2,8. Vou dividir aqui, ó. Dá 17.857 centímetros cúbicos. Pronto, pessoal. Então, só sabendo qual é o saco do cimento e olhando pelo Google qual era a densidade dele, eu consigo determinar qual é o tamanho do nosso recipiente para poder suportar, para poder receber aquele saco de 50 quilos de cimento.
Pessoal, primeiro assunto da aula aqui, que eu queria bater esse papo com vocês. Tá tranquilo? Dúvidas no chat sobre esse assunto espetacular, que é o MIGEI e o densidade, massa sobre volume? Travem as dúvidas. O conteúdo. Então, aqui, ó, eu vou falar um pouquinho sobre pressão, que é um assunto que eu quero abordar com vocês com bastante calma. Presta atenção num detalhe. Eu tenho duas coisas muito diferentes, os alunos às vezes confundem o significado de pressão com força, tá? Isso eu quero que fique muito claro para vocês, para a gente poder começar a avançar um grau. Quando eu falo força, é o quê? É o quanto a minha mão está fazendo de força, por exemplo, para segurar um determinado objeto. Então eu vou pegar, por exemplo, aqui esse estojo, ó. A minha mão, ela está fazendo uma força para segurar esse objeto. Agora, o que é a pressão? Eu, por exemplo, o Júnior, eu tenho uma massa. Lembra disso, ó, só para revisar com vocês. Eu estou pesando aqui 85 quilos. O ano retrasado era 78, aumentou um pouquinho. Então, ó, se eu venho lá na segunda lei de Newton e falo que força-peso é igual massa vezes gravidade, eu tenho 85 quilos, a gravidade vale 10, então eu tenho aqui um total de 850 newtons. Isso aqui é uma força. É uma força especial que não está sendo exercida pela minha mão, é uma força que está sendo exercida pela gravidade. Mas o que é a pressão? Qual que é a diferença de força para pressão? Tá? No nosso bate-papo hoje. A pressão, pessoal, ela acontece no momento em que essa minha força é aplicada sob uma determinada área. Então imagina aqui que eu, o Júnior, com os meus 850 newtons, eu venho e subo em cima dessa cadeira aqui, ó. Eu venho aqui, que é uma cadeira, e eu sou o Júnior aqui, a calculadora, ó. Eu estou aqui em cima. Então, repara comigo que agora os meus pés, ele tem uma área que ele está exercendo aquela força. Quando eu passo a observar aonde aquela força está sendo feita, eu chamo de pressão. Então, a pressão é eu pegar essa bendita força e colocar ela em cima de uma determinada área, tá? Então, se eu vir aqui, ó, e ficar em pé, tô em pé. Eu tô fazendo uma força no chão. Se eu pegar agora, medir a sola do meu pé e ver qual que é a área que eu estou ocupando no chão, ou se eu subir em cima dessa cadeira aqui agora, aí eu estou calculando a pressão. Eu estou pegando a força e estou vendo aonde ela está sendo aplicada. É isso que agora a gente precisa ficar muito claro. Então, pessoal, presta atenção no detalhe. Quando eu falo força, a unidade de medida é o Newton. Legal. Quando eu falo em área, a unidade de medida é o metro quadrado. Quando eu falo pressão, é a força que eu estou aplicando em uma determinada área. É o Newton por metro quadrado. E a unidade de medida é o Pascal. O que significa isso? Se você é um carinha preguiçoso que não tem paciência de escrever Newton por metro quadrado, você pode escrever apenas o PA. PA, tá? De Pascal. Não pensa besteira aí não, pessoal. Então, você põe um PA aqui de Pascal e essa unidade de medida aqui é em homenagem a esse camarada que trouxe grandes benefícios para o estudo do quê? Para o estudo da hidrodinâmica e hidráulica, que é o que a gente vai estudar agora, tá bom? Então, para a próxima aula, eu gostaria que vocês não esquecessem desses 3 definições que eu quero trabalhar com vocês. Pressão é força dividido por área, tá? Nesse primeiro momento. Agora eu queria bater um papo aqui. É isso mesmo, gente. Prova do casamento. Engorda mesmo. Ai, gente, tristeza. Mas é em Franca, eu vou emagrecer de novo, vocês vão ver. Academia dura, firme.
uma pergunta, queria que a hora que vocês dialogassem comigo. Ficou claro a diferença de pressão e força, tá? Pressão, força é o que eu estou fazendo, pressão é quando eu estou considerando a área de contato que eu estou fazendo aquela força. Mas a minha pergunta para vocês é a seguinte: alguém arrisca falar para mim a diferença entre pressão e velocidade? Quanto maior a velocidade, maior a pressão. Quanto maior a pressão, maior a velocidade. Ou é ao contrário? O que vocês entendem com esses dois assuntos? Aumenta a velocidade da água, aumentou a pressão. O que vocês acham? O que vocês poderiam me falar a respeito disso? Eu acho que se você aumentar a velocidade da água, dependendo do que você falar, pode aumentar a vazão da água. Não sei se chega a interferir na pressão de certa forma, até porque pode até alterar um pouco a força que a água pode fazer na área, mas não sei o quanto. Ó, bom comentário. Você já entrou com outro personagem. A gente vai fazer uma novela aqui, né? A nossa novela vai ter a força, vai ter a pressão, vai ter a vazão, vai ter a velocidade. E agora a gente vai fazer um casamento entre dois personagens aqui. Dois personagens principais aqui, por enquanto. Mas você tocou num outro personagem muito bacana, que é a vazão. Mas deixando esse personagem de lado e olhando um pouquinho para a velocidade e para a pressão, vocês acham que quanto maior a pressão, maior a velocidade? Ou é o contrário? Eu posso afirmar que tem uma relação entre eles. Eu acredito que quanto maior a pressão, maior a velocidade. Ótimo. Todo mundo concorda? Eu acho Também que quanto maior a pressão, menor a velocidade, né? Ótimo. Aí sim, agora também. Alguém falou o contrário. Foi o Léo que disse agora, essa última, não foi? Isso. Boa. Mas também está relacionado por onde que vai estar sendo exercida essa pressão para ter a velocidade, né? Dependendo, vamos lá, no diâmetro que está passando aí pela tubulação, né? Se tiver uma pressão maior na tubulação menor, a velocidade é maior. Se tiver uma pressão maior na tubulação maior, a velocidade é menor. Também tem um tempo aí nisso, né? Na verdade, João, nem tanto. Eu vou tentar fazer uma analogia aqui com vocês, que a gente vai usar muito em projeto, só para eu plantar uma semente, para ver se vocês conseguem entender. Não sei se vocês vão pescar bem essa analogia. Todo mundo aqui já andou de bicicleta, certo? Não sei se vocês já andaram de bike, aquelas mais profissional. Mas é o seguinte, imagina comigo, se você deixa a bike bem leve e eu te coloco numa descida, você vai descer. Você concorda comigo que o seu pé na descida e a bike está leve? O que vai acontecer? Você vai pegar muita velocidade. Ó, você está descendo velocidade, 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 velocidade. Mas o seu pé quase não vai fazer pressão no pedal. Você já tentou, numa descida, pedalar? Parece que você fica girando assim em vão. Não faz pressão nenhuma. Você tem uma velocidade alta com uma pressão baixa. Até aí tudo bem. Agora vamos fazer ao contrário. Eu vou te colocar numa subida. Você troca a marcha da sua bicicleta. O que vai acontecer? Conforme você vai subindo, 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 você tem pouca velocidade, mas o seu pé vai estar pressionando com muita força o pedal. Então aí você tem uma pressão muito grande. Então esses dois personagens, eles são ao contrário. Quando você joga a velocidade lá em cima, você diminui a pressão. Quando você joga a pressão lá em cima, você diminui a velocidade, tá? Acontece esse raciocínio mesmo muito quando você faz um negócio da mangueira, tá? A mangueira, por exemplo, a gente fala que é pressão, não é força por área. O que acontece quando você está esguinchando a mangueira do quintal? Você fecha, você está fechando aquela pontinha da torneira, você está diminuindo a área de saída da mangueira. O que acontece? Ela sai com um pouco mais de força. Você aumentou aquela pressão dela e diminuiu a velocidade. Você diminuiu a área que ela estava saindo. Então, quanto menor a área, maior a pressão, maior a força que ela vai. Mas só para a gente começar a engatilhar, pessoal, essa diferença... Força com pressão, então, Júnior. Oi? A ideia é confundir a força com pressão. A ideia era essa, né? Isso. Mas você pegou bem, porque a força, ô João, ela está muito relacionada com a pressão, tá?
Mas a velocidade também está relacionada com a pressão. As duas elas andam juntas. Mas para uma crescer, a outra diminui, sabe? É tipo assim, ó, uma cresce, a outra baixa. Se essa aqui Inversamente crescer, proporcional. inversamente, entendeu? Ô, As duas Juninho, não andam junto. quando você fala velocidade, seria a velocidade de vazão, então. Isso, mas não a vazão em si, porque a vazão ela considera o volume. Eu estou dizendo mesmo assim a questão da rapidez com que a água está caminhando, tá? Sempre que a gente fala velocidade é metros por segundo, a velocidade é centímetros por segundo, quilômetros por hora. Então a água ela tem ela tem uma velocidade e essa velocidade é não considerando o volume. Deixa eu te explicar melhor, ó. É Se eu porque, diga. tipo assim, quando você usou o exemplo da mangueira, por exemplo, quando você tampa, né, diminui a vazão, né, a água sai com mais força, né? Então, para mim, que a velocidade dela aumentava. Eu Assim, porque você entendeu, trazendo para o entendi. senso comum? Não, é aqui assim, ó. Você tá dizendo o seguinte, aqui tá mangueira, ó, tá? Aí o que que eu tô fazendo nessa mangueira? Eu tô diminuindo aqui, ó. Eu tô estrangulando essa área dela aqui. Eu diminuo, a água tá passando aqui. Quando eu diminuo essa área de contato aqui, eu vou estar diminuindo, eu vou estar mexendo na vazão dela. Concordo, perfeito. E eu vou estar aumentando a pressão. Então, ó, menor a vazão é o K, né? E no caso aqui, maior vai ser o valor da pressão. Isso aqui que você falou tá correto. Lembrando por causa da mangueira. Mas automaticamente, quando eu aumento essa pressão, aqui eu vou diminuir a minha velocidade, tá? Fazendo agora uma relação não com a vazão, mas com esse personagem aqui, ó, a velocidade da água. Mas a gente vai aprender, isso aqui eu só tô fazendo um bate-papo com vocês. Porque aqui, ó, a gente sempre vai trabalhar vazão, pressão e velocidade. A gente vai aprender a ver a relação entre esses três, como eles caminham. É que aqui, como eu dei o exemplo da mangueira, você levou para o lado da vazão. Não tá errado, tá certo. Também, o que O, você pensou. Ô, o Juninho, professor, Oi? rapidinho, o volume está aí no meio fazendo o quê? Porque o determinado volume que entrou, né, vai sair lá um volume diferente lá na ponta por causa da velocidade, né? Ou O, não? o, não, o volume não. O volume da água ele varia. É lógico, porque a gente vai aprender nas próximas aulas que a vazão nada mais é do que uma quantidade de volume em um determinado recipiente. Mas por enquanto, para eu não fazer muita bagunça na cabeça de vocês, pessoal, não pensa ainda nessa nossa personagem tão importante que é a vazão. Espera só um pouquinho, ó. A gente vai falar dela aqui, ó. Lá na frente aqui, ó, nessa parte, eu vou fazer. Aí eu consigo conectar com você o significado da vazão, da pressão e da velocidade. Por enquanto, para a gente poder entrar nessa parte que é onde a gente vai trabalhar aqui, ó, que é a manometria, tenta ver se vocês entenderam essa relação entre esses dois, ó, pressão e velocidade, fazendo aquela analogia que a gente falou agora há pouco da bicicleta. o professor, Oi, se fosse um exemplo comparado a um funil, certo? certo? Você tem a parte superior maior e aí a parte inferior menor. Aí seria Perfeito. como se fosse um faz pressão, um faz o lado positivo e a parte menor o lado negativo, algo assim. Aí, ó, eu tenho que entrar um pouquinho na parte de vazão para você entender. Mas eu vou comentar isso agora, depois a gente vai reforçar isso. É o seguinte, ó, vamos pensar o funil agora como engenheiro mesmo, como um tubo. Um tubo grande e esse tubo vai funilando para cá, tá? Tem uma lei da vazão que diz o seguinte: a água, quando ela passa, isso aqui é uma obrigação, tá? Você tem que adotar isso como verdade. A vazão, ela não muda nunca. Se aqui a minha água estiver entrando a uma vazão de 6 metros cúbicos por segundo, que eu vou explicar tudo isso das unidades, quando ela passa para cá, ela não pode mudar, ela tem que continuar com 6 metros cúbicos e ela vai ter que sair com 6 metros cúbicos por segundo. A vazão nunca muda. Aí você vai falar assim para mim: nossa, professor, a vazão nunca muda, mas aqui funilou, ficou pequenininho o tubo. Então alguma coisa precisa mudar.
Então, quem muda nessa brincadeira? Quem muda é a velocidade. Então, quando você tem um funil, igual você citou como exemplo, que é uma boca larga, e ele vem para uma boca pequena, eu estou falando em tubulações do nosso cotidiano, a vazão sempre vai ter que ser projetada como a mesma vazão. A água vai ter que passar aqui igual, aqui igual. O que vai alterar de um ponto para o outro é a velocidade da água. Quando eu diminuo aqui, ó, a velocidade tem que estar aumentando. E aí eu vou começar a fazer uma análise com você entre vazão e velocidade, tá? Mas espera um pouquinho que eu ainda chego nessa parte. Mas deu para te falar que essa parte da vazão ela não muda. O que está sempre alterando é a velocidade aí. Sim, sim. Tranquilo? A gente vai usar uma fórmula que diz isso aqui, ó, que eu vou explicar para vocês, que é a velocidade de 1 vezes a área dela, a velocidade 2 é a área dela. Mas isso aí é mais para frente um pouquinho, tá bom? Mas pode ficar tranquilo que isso aí vocês vão entender certinho, pessoal. Galera, então, ó, essa parte aqui, depressão, era isso que eu queria ter comentado com vocês, desses dois personagens. Agora, tirar algumas dúvidas rápidas aqui, prometo que mais 5 minutinhos, só para vocês entenderem. Pressão no fundo das águas, só para a gente entender aqui, ó. Vamos supor que aqui tem um rio muito grande e eu venho aqui com uma pessoa, ela está aqui nesse ponto que eu vou chamar de ponto A, e aí outra pessoa nada até o ponto B. Aonde que vocês acham que a pressão está maior? A pressão está maior no ponto A ou a pressão está maior no ponto B, na opinião de vocês? No B. B. No B. Porque quanto mais fundo eu vou na água, maior vai ser a quantidade de água que está em cima de mim. Olha bem, se eu vier aqui no ponto B, eu tenho tudo isso aqui de água em cima de mim, ó. Se eu venho aqui no ponto A, eu tenho só isso aqui de água em cima de mim, ó. Então, o que a gente falou? Que pressão não é força dividido por área? Ótimo. Então, quanto maior for a força, quanto mais fundo eu tiver, quanto mais água tiver em cima de mim, maior vai ser a pressão que está sendo exercida. Perfeito. Esse primeiro conceito, se você perder um tempinho aqui lendo, vai ser isso que está falando. Agora aqui, ó, um outro exemplo, só para a gente fechar. E eu vou voltar nisso aqui na aula que vem como uma revisão básica com vocês. Vou pegar a cidade de Franca, que está a uma altitude aí de 1.100 metros. Eu vou pegar a cidade aqui de São Paulo, que está a uma altitude de 900 metros. E vou pegar a cidade de Santos, que é a praia, que está a uma altitude aqui, nível do mar, que é 0 metros, tá? Então, se você perceber no globo terrestre, você tem altitudes maiores e altitudes menores, ou seja, cidades que estão em alturas maiores na montanha e as outras que estão bem ao nível do globo terrestre. Pessoal, aonde que eu tenho maior pressão? Em Franca, São Paulo ou em Santos? Santos. Santos. Porque, vamos entender? Eu não estou dizendo que pressão eu tenho que olhar para cima e ver tudo que está fazendo força sob a minha cabeça. Então aqui eu tenho fazendo força sob a minha cabeça essa quantidade de ar, ó. Quem está fazendo ar aqui, isso aqui. Agora, quando você olha para Franca, você tem uma quantidade menor de ar fazendo. Então, Santos tem uma pressão grande, porque ele tem uma quantidade maior de ar sob a sua cabeça. E Franca tem uma pressão menor, porque ela está mais alta. Então, sob você tem uma quantidade menor de ar. Se você vier para São Paulo, você tem mais que Franca. Então, a pressão em São Paulo é maior do que a pressão em Franca, tá? Então, eu estou falando isso porque toda vez que eu for falar em pressão, vocês vão gravar a nossa regra da aula, regra mágica. Olha para cima e veja o que está fazendo força. Somente isso, tá? E essa pressão, pessoal, quando se refere ao ar, ela é chamada de pressão atmosférica.
Só isso. É porque tem a presença do ar. Então, quando você pega aqui, por exemplo, um rio e você vem nadar nesse rio aqui, ó, e você tá aqui embaixo, nesse riacho, ó, aqui tá a água. Você tá aqui embaixo, qual que é a sua pressão aqui? A sua pressão é tudo que tá em cima de você. Quem que tá em cima de você? Essa coluna de água aqui, ó. Coluna de água, mais o ar aqui, ó, que tá fazendo força, mais a pressão do ar, que é a pressão atmosférica. Então, você aqui embaixo tem tudo isso aqui, ó, te pressionando e exercendo uma pressão sobre a sua cabeçota, tá bom? Pessoal, então, para iniciar, era isso que eu queria ter falado hoje com vocês, tá? Então, que pressão, quanto mais fundo eu vou, maior ela fica. Quanto a cidade, quanto mais baixa ela é, quanto mais nível do mar ela se encontra, maior é a pressão dela. E que pressão é uma força sobre área. E a gente aprendeu também nessa aula super importante que a pressão ela está relacionada com a vazão, que é um assunto que a gente vai discutir lá na frente, e ela está relacionada com a velocidade. E quando eu falo desses dois personagens, eu quero que você só lembre da bicicleta, tá bom? Rapaziada, seria isso nessa nossa primeira aula, para não ficar muita informação. Na próxima aula eu vou falar sobre o Teorema de Stephan com vocês e vou começar a equação manométrica, tá? Que seria essa parte aqui das tubulações, ó. Deixa eu mostrar aqui. Essa parte aqui, ó, tá? De tubos, que é bem interessante mesmo, tá? Que são manômetros colocados em rios e tubulações para calcular pressão, para saber se aquilo suporta ou não, tá? Rapaziada, dúvidas, perguntas, bate-papo, pode perguntar o que vocês quiserem. Que eu não souber, eu pesquiso. Tá tranquilo, Juninho. Tá tranquilo? Fechado então, moçada. Galera, foi um prazer ter reencontrado vocês, tá? Fiquei muito feliz de vê-los. Qualquer dúvida, vocês vão me mandando aí no zap. E voltando em setembro, primeira aula nossa vai ser laboratório, bastante laboratório para vocês. Vamos fazer o ensaio do concreto, vamos fazer alguns ensaios na área de engenharia de produção, sobre medição, e vamos fazer também o ensaio do aço, tá? Eu quero perder umas 2 semaninhas com vocês em laboratório, porque a gente não teve nada de laboratório esse ano, tá bom? Beleza, então. Galera, Fechou, Julinho. bom descanso para vocês. Valeu pra você também. Valeu. Falou. Tchau. Falou, Julinho. Com Deus, Falou. meu querido. Com Deus, moçada.